Olá, você está ouvindo o podcast Certified Humane. Aqui você vai ficar por dentro das melhores práticas de bem-estar para animais de produção a partir de entrevistas com profissionais e empresas que atuam na área. Você também pode acompanhar as entrevistas em nosso canal no youtube.com/certifiedhumane. Continue conosco e fique bem informado. Hello, you are listening to the Certified Humane Podcast. Here you will stay up to date on the best practices of farm animal welfare from interviews with professionals and companies that work in the field. You can also follow these interviews on our YouTube channel, youtube.com/certifiedhumane. Stay tuned and well informed. This episode was produced in Portuguese. You can watch the interview on YouTube with subtitles in English. Hola, usted está escuchando el podcast Certified Humane. Aquí le contaremos las novedades de cuáles son las mejores prácticas de bienestar para los animales de producción. Compartiremos entrevistas con profesionales y empresas que trabajan en el sector. También podrá seguir estas entrevistas en nuestro canal youtube.com/certifiedhumane. Acompáñenos y manténgase bien informado. Este episodio fue producido en portugués. Puede ver la entrevista en YouTube con subtítulos en español. Eu sou Luiz Mazon, responsável pela Certified Humane na América Latina e Ásia. Estamos estreando um novo canal de divulgação de informações práticas e experiências sobre o bem-estar dos animais de produção. Nesse primeiro episódio, convidamos a Fazenda da Toca, uma fazenda de 2.300 hectares, localizada a 200 quilômetros da capital do estado de São Paulo, em Itirapina, que desde 2009 vem produzindo orgânicos em larga escala. Hoje, a Fazenda da Toca participa de alguns projetos de produção em parceria com outras empresas, mas mantém a gestão da produção de ovos orgânicos e com certificação de bem-estar animal. É, na verdade, a maior produtora de ovos orgânicos do Brasil e é referência para bem-estar animal de galinhas poedeiras. Foi a primeira empresa certificada pela nossa organização, com selo Certified Humane, mas para o sistema caipira de produção, de acordo com a norma técnica da BNT. O projeto segue crescendo desde o início, e hoje tem 250 mil aves produzindo ovos com selo Certified Humane. Nossa conversa vai ser com dois membros da equipe, para contar dois lados da história. Com o CEO Fernando Micaleto, vamos conversar sobre aspectos mais estratégicos, e depois com o Rodrigo Cobrelo, responsável pela produção, a gente vai falar sobre aspectos práticos de manejo de aves. Bom, então vamos começar com o Fernando Micaleto. Obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo. Obrigado, Mazon, por a gente estar podendo participar dessa primeira edição. É uma enorme satisfação. Prazer para a gente. Essa caminhada de aprendizado foi bastante intensa, né? Então a gente está hoje podendo conversar, né? E poder. Isso. Acaba não, com a aprendizagem contínua, né? Com certeza. Mas foi um grande aprendizado para chegar aqui, né? Eu estou aqui desde 2014 no projeto e desde o início a gente se propôs a fazer a produção orgânica em larga escala. Naquele momento, lá atrás, né, a empresa começou um pouco antes, em 2012, né? Em 2009 iniciou a conversão, mas, enfim, com o produto em 2012. Então, foi um grande aprendizado, realmente, porque naquele momento o que a gente precisava de dúvidas e algumas questões técnicas, tal, realmente não existia muito para quem conversar e quem consultar, né? Então, foi uma curva de aprendizado intensa, continua sendo, e a gente realmente, desde 2014, resolvemos investir na avicultura de postura orgânica, né? E tem sido, de lá para cá, em termos de produção, a gente cresceu 10 vezes a produção, de 2014 até agora, 2021. O mercado é um mercado muito promissor, né? Vários desafios em organizar a cadeia, então esse trabalho passa por isso, organizar a cadeia de grãos, né? Para fomentar. E muito foco nessa questão que nós vamos estar falando hoje, né? Além do orgânico, a questão de bem-estar, que estão juntos, né? A normativa orgânica também garante o bem-estar, né? Começando, então, assim, um pouquinho mais, vamos voltar um pouquinho no tempo. Há uns 10 anos, mais ou menos, eu trabalho com certificações sustentáveis, primeiro com orgânico, agora com bem-estar animal. A gente chegou a visitar a Fazenda da Toca algumas vezes antes, né? E naquela época, a fazenda era, acho que você nem estava lá ainda, a fazenda ela era produção, ela produzia orgânicos, mas nada de avicultura. Tinha produção de laticínios, tinha iogurtes, eu acho, molho de tomate, enfim, tinha alguns produtos lá de produção vegetal. E eu queria que você explicasse o que levou a Toca a fazer essa conversão total para
para galinhas de postura, né? E depois, como é que foi essa transição e quais foram os desafios que vocês tiveram de uma fazenda que não tinha nada, não tinha nenhuma galinha, para a principal produtora de ovos orgânicos do Brasil? Como eu falei, a TOC começou, na realidade, o projeto em 2009, quando começou a fazer a conversão das áreas, né? A fazenda já existia, então, pomares, né, de frutas, enfim, já existia a produção leiteira, foi feita a conversão, e, na verdade, os ovos entraram no modelo para ser, praticamente, fomentar a cama de aves para a fruticultura, né? Era mais ou menos assim que começou. Foi uma desculpa, quase. Quase que uma desculpa para encaixar, mas na verdade, assim, quando se pensou no modelo, não existia bem um caminho certo e errado. E após alguns anos, a gente avaliou que a gente começou muito verticalizado, muitas operações, né? E ficava difícil a gente conhecer bem de várias operações, né? E a decisão estratégica, uma vez que a gente era subescalado em quase todas as frentes, né? A gente avaliou bastante estrategicamente que produto que teria condições, né, para a gente provar a nossa tese, que é possível fazer orgânico em larga escala. Então, a gente optou, em vez de dividir recursos e não ter expertise nem escala em várias frentes de produtos, focar esforço, investimentos, conhecimento, buscar isso numa linha de produtos específica, para realmente criar um colchão econômico, né, de resultado econômico, que nos permita seguir expandindo e provavelmente expandindo a linha de produtos também. E aí a decisão do ovos foi baseado nisso. É um mercado enorme, né, do Brasil, que é crescente, e a gente já tinha uma pequena operação. Como eu falei, o ovo era fornecedor de cama para a fruticultura. Então, lá em 2014, nós tínhamos, acho que, 14 mil aves, né? Enfim, e aí começamos a investir, buscar tecnologia, né? Naquele momento, os nossos aviários eram bem menores, eram coletas manuais, né? Nesse momento, nós não tínhamos certificação de bem-estar, né? Tínhamos a certificação orgânica. Então, foi isso, foi nessa decisão. Foi em 2017 que nós resolvemos acelerar a produção de ovos, né? Eu acho que naquela época até tinha um buraco no mercado, uma demanda reprimida de ovos orgânicos, né? Acho que tinha um ou outro produtor, mas não tinha assim uma larga escala, né? Foi também uma oportunidade. Também, claro, porque já existiam alguns produtores, mas a gente não via ninguém investindo em crescer, né? E aí no começo foi super desafiador, né? Porque chamar os sócios e vamos colocar dinheiro nisso, tal. E tinha uma série de desafios. Primeiro era grãos, não existia um mercado de grãos orgânicos que sustentasse por si só o crescimento, então a gente teve que investir junto com outros produtores, inclusive, outras empresas de orgânicos, fomentar a cadeia de produção de grãos, né, com contratos de longo prazo, para trazer o produtor de grãos para o orgânico, porque senão, né, sem alimentação, não tem como aumentar plantel. Então, esse foi um grande obstáculo, mas, ao mesmo tempo, uma enorme oportunidade, né, de acelerar e atender essa demanda que realmente era reprimida, né? Os espaços de supermercados eram super tímidos, né? E hoje você vai no supermercado, você vê áreas específicas de orgânicos crescendo, eventos de fim de semana, eles falam as famosas feirinhas de orgânicos, né? Então, assim, o varejo, que por consequência veio do comportamento do consumidor, nessa mudança do varejo veio porque o consumidor está pedindo. Então, o nível de consciência é muito maior, né? E o mercado cresce a mais de 2 dígitos, né? O orgânico todo ano. Faz tempo, né? Como é que foi essa decisão? Primeiro, como é que foi essa decisão da TOCA de expandir a certificação orgânica, que já abarca certos critérios de bem-estar animal, para uma certificação específica de bem-estar animal? E então, primeiro, o porquê e depois quais foram os grandes desafios nessa transição? Porque, assim, se a gente for olhar o conteúdo das exigências de produção animal para avicultura na lei de orgânicos, tem lá 3, 4 coisinhas, né? Não são tão fáceis, mas, enfim, são bem menos do que as 40 páginas da nossa norma. Então, como é que foi essa transição e os desafios que vocês enfrentaram aí para chegar lá? Conta um pouquinho sobre isso. Então, a gente, desde o início, era certificado orgânico, mas aí vivendo no dia a dia das granjas, né? E conhecendo, a gente buscou conhecer os critérios da certificação de bem-estar, a gente viu que isso nos ajudaria a aumentar o nosso conhecimento, a nossa régua, né, de controle, porque como o orgânico
não tem uma série de armas que normalmente o convencional utiliza e adequa e mitiga desafios sanitários e tal, o orgânico não permite. Você tem que ter realmente, o primeiro ponto é uma ave muito saudável, né? E muito confortável para ela mesma ser a principal barreira de avanço de desafios, né? E aí, entendendo isso, né, e lendo a normativa de bem-estar, a gente falou, pô, aqui acho que tem um baita aprendizado para a gente melhorar nossas operações, né? Por isso nós optamos em nos desafiarmos naquela oportunidade a buscar a certificação de bem-estar e também entendendo que o consumidor era um conceito, isso é importante, é um conceito mais fácil do consumidor naquela época entender do que o orgânico. O orgânico hoje já melhorou, mas naquela época, que foi o que, 2014, 2015 que a gente certificou, agora não estou exatamente com a data, o consumidor misturava muito o que é orgânico, o que é ecológico, o que é caipira, e o bem-estar, ele propiciava uma comunicação bem clara, né? Dentro desse conceito do orgânico, o bem-estar da ave estava super preservado, né? E é um dos pilares do orgânico. Por isso que a gente optou em ter isso exposto através do selo. Eu também arriscaria dizer que quando o consumidor vai atrás de um ovo orgânico, ele está pensando que aquele ovo tem bem-estar animal como seu principal valor agregado, né? Só que não é bem assim, ele exige muito mais coisas, inclusive a questão da ração orgânica, que é uma exigência, muitas vezes torna o produto bem mais caro, na verdade. Então, a certificação do bem-estar animal ela é mais evidente, ela é mais assim, profunda. Ela traduz melhor essa percepção. Até, inclusive, vocês assim esperavam que fosse do jeito que foi? Esperavam que fosse mais fácil? Como é que foi assim? A gente é orgânico, vai conseguir tirar de letra? Conta um pouquinho assim dos desafios internos na adaptação das normas. Então, você lembra que logo comecei a falar, eu falei, foi um baita aprendizado, uma curva, né? Porque, cara, é muita coisa diferente. Porque no orgânico, a normativa orgânica, ela te garante um olhar para o galpão como um todo, né? Você vê o lote de produção como um todo, com as questões todas que a normativa exige. Mas uma coisa que foi a dificuldade em aprender, né? É treinar o olhar para ver o indivíduo. Acho que o bem-estar animal, ele traz muito essa questão de você aprender a olhar o comportamento do indivíduo dentro do aviário. E isso daí, então, foi Cara, a gente achou que sabia fazer muita coisa e viu que tinha muito para aprender, porque a gente não estava preparado, né? Quando eu falo a gente, são os granjeiros, né? Eu não tinha essa visão, esse olhar, né? Até porque boa parte da mão de obra, né, dos colaboradores que vinham do mercado convencional, né? No máximo, o caipira, que naquela época nem certificado, né, nenhuma regra tinha clara, né? Tinham 3 linhazinhas lá no mapa falando o que é caipira. Hoje tem umas normas da BNT que pelo menos são mais robustas e mais, né, enfim, que a gente foi inclusive o primeiro a ser submetido a elas, né? Mas eu acho que o grande aprendizado foi realmente essa questão de olhar o comportamento individual, como garantir, né, as liberdades reais para a ave, porque uma ave que está sob pressão da sociedade, né, ali ela realmente não vai ter condições. Então, essa questão da baia hospital, são coisas que na época foram super desafios, né, e continuam sendo, né, porque a equipe vai crescendo. Né? O puleiro não é exigido no orgânico. A normativa orgânica não exige, né, e ele é super importante dentro da estrutura social. Inclusive, a gente utiliza ele desde a recria, né? É impressionante, a gente coloca, às vezes, com 5 dias o puleiro na recria e as aves já sobem, que ajuda demais na formação muscular das aves, né? Enfim, tem todos os benefícios, e o benefício social, inclusive, da hierarquia, né? Que eles podem exercer a sua estrutura social através também dos puleiros, mais confortável para dormir, que elas se sentem melhor empuleiradas, enfim. Então, assim, é um arcabouço de aprendizados, né? E outra coisa importante também é que a régua realmente de controles, né? Ele aumentou a nossa régua de acompanhamento. Então, hoje, os books, né, que tem em cada... Isso eu ia te comentar, né? A questão dos registros, às vezes, das pequenas empresas, pequenas granjas que buscam certificação, é quase certo que elas tenham falhas nos primeiros anos com relação à falta de registros, né? Você tem que ter registro de temperatura máxima e mínima por dia, amônia toda semana, mortalidade, não só mortalidade, então, mas por que morreu. Por que morreu. E aí é o seguinte, e aí por isso que eu falo, a régua eleva. Então, no começo você tem muita dificuldade, parece que é um monte de papel, né? Que é só para o auditor ver, mas na verdade não é. Inclusive, quando a gente conversava com os nossos parceiros de nutrição, né? Eles cobravam índices zootécnicos, né? Então, além dos índices zootécnicos, que eu acho que uma boa parte já tem,
você também coloca os índices de ambiência, né, do galpão, que são extremamente importantes, tão importantes como os zootécnicos, porque uma ambiência ruim, né, pode gerar deficiências na ave que vai aparecer nos indicadores zootécnicos. Exato, você monitora, consegue fazer a gestão daquilo, não só E aí você descobrir vai, que a mortalidade está aumentando e agora, o que eu faço? e você consegue entender o que pode ter acontecido. Então, quer dizer, pode ter sido, às vezes, observamos que a linha de bebedouro teve um problema e ficou 4, 5 horas sem fornecer água. Isso já gera um problema de produtividade, às vezes, do plantel, né? Então, assim, essa cultura que é super importante, ao mesmo tempo é um desafio você ter toda a equipe entendendo o comportamento, a importância disso, treinando o olhar, né? O trato com a ave. Então, você vê assim, você vai às vezes aviar, o cara pega a ave de qualquer jeito, né? Pega pela asa, pelo pé, de onde ele conseguir pegar a ave, ele puxa para cima. Treinar, pegar a ave corretamente, né? Então, tem assim, outro nível de regra, como eu te falei mesmo, de exigência, que para a gente foi assim, assustou no início, não era fácil, a gente já não era tão pequeno quando a gente implementou também, então a gente demorou aí, o primeiro ano foi bastante desafiador, né, a primeira auditoria, a gente teve muito aprendizado, muita coisa a corrigir. É muito aprendizado contínuo, né? Cada ano você vai melhorando num ponto. Né? E aí você depois a gente já foi entendendo, você vê que a equipe vai entendendo, porque o granjeiro é entrevistado, vê se ele entende o que ele está fazendo. Então, a régua, né, eu acho que internamente traz isso, e externamente, né, o selo dá esse aval externo, que eu acho importante para o consumidor, né, falar que esse processo é auditado e é sério. Né? É uma quebra de paradigma que você tem que fazer com os granjeiros, né? Porque eles tiveram a vida toda trabalhando de uma certa forma e, de repente, eles são obrigados a virar, assim, a abrir a lente para ver um outro sistema onde muita coisa se interage, coisas novas para ele. Então, isso traz aí o foco na importância do treinamento também. A gente nota quase todas as granjas que buscam certificação, fazendas, granjas, qualquer empresa, treinamento sempre bate como um problema, às vezes, de não conformidade, que vai melhorando, né, ao longo dos anos. Você sentiu, como é que foi esse desafio do treinamento do pessoal que lida com as aves para vocês? Não, foi tremendo. Porque, como você falou, né, às vezes o colaborador vem de muitos anos, né, fazendo aquela prática, achando que aquela prática está correta. Né? E nós já tínhamos, então, nós já éramos orgânicos. Posso até falar que a gente já tinha um nível de entendimento, né, até um pouco, talvez, melhor do que o convencional, geral, mas essas réguas, né, e apontamentos, esse olhar do comportamento individual da ave, eu sempre falo isso porque isso eu acho o grande diferencial do bem-estar animal, é saber. Olha, o lote está tudo bem, mas quando você começa a olhar, você vai ver que você tem aves que estão sofrendo, que não são tão improdutivas momentaneamente por uma questão, e às vezes aparentemente estão bem, mas o comportamento dela não diz isso. Né? E, então, isso, assim, para passar esse conhecimento, capacitar isso, porque não é só ficar sentado no banquinho e mostrando slide para eles. É ir lá, então a gente reforçou nosso time de qualidade, reforçou os treinamentos, né? Para regularmente estar capacitando, né? Coisas, por exemplo, como fazer uma eutanásia bem feita, né? que é o respeito até nesse momento, né? Respeito até o final, quando é necessário, né? Mas fazer isso bem feito. É um desafio, continua sendo, porque novos colaboradores vão chegando, você tem que capacitá-los, reciclar, né? Tem avanços, né, que a gente vai descobrindo no manejo, então isso tem que estar repassando sempre para a equipe. Então, realmente é um trabalho contínuo. A própria normativa também, acredito, né, e a gente vai entender novos manejos, né, isso vai se refletindo também nas próprias auditorias, né, até de trazer boas práticas, né, de outras, enfim, de outras empresas. Então, é um processo contínuo. Quantas vezes eu ouvi a frase, se a ave está produzindo, ela está com bem-estar. Não é bem assim, né? Você mudar esse ponto de vista do granjeiro, não é só a produção. Não. Que você tem que olhar, né? Mas às vezes um desafio maior, até maior do que a produção, é como você vai se posicionar lá na frente para o seu consumidor. Como é que você vai conquistar o lado do mercado? Que aí não tem resposta, não é ciência exata. Então, em primeiro lugar, eu queria perguntar para você como é que está a maturidade do consumidor brasileiro para receber os produtos da Fazenda da Toca,
ovos sustentáveis, assim, com certificações. Como é que está a maturidade do consumidor brasileiro? Se existe demanda para esse tipo de produto? E se isso tem mudado aí nos últimos anos? Como é que você vê isso, esse conceito no geral? Eu começo respondendo só pelo compromisso interno, né? Você realmente tem que ter o compromisso de fazer bem feito, com qualidade, né? Respeitando as normativas, porque, infelizmente, às vezes aparecem produtos no mercado que não respeitam isso e o consumidor acaba, às vezes, se iludindo. Então, e a gente vê sendo lançados selos de um monte de coisa, né? Selos super abertos. Confunde muito, né? E aí, quer dizer, a minha preocupação, a primeira decisão, né, do produtor vou fazer bem feito por convicção, porque é a melhor forma, né? E entregar uma coisa verdadeira que você está fazendo. Passando isso como princípio, né, básico, o mercado, na verdade, ele vem, como eu comentei um pouco antes, crescendo absurdamente. Quando a gente começou, eu lembro que a gente chegava lá e falava, vim vender ovo orgânico. O cara se atentava a preço, não, isso é muito caro, você não vai vender, não tem público para isso. Quando cadastrava, dava aquela frentezinha que eu te falei, pequena e tal. A gente fez um trabalho, né? Porque o consumidor quer isso. O consumidor hoje, até pela facilidade de informação que tem, né? É um trabalho contínuo, né? De aprendizado. Então, a gente foi criando sempre muita informação, gerando conteúdo nas mídias digitais para mostrar, né, a seriedade, as curiosidades, as etapas, a complexidade que é aquele ovo que parece que só coloquei o ovo na caixinha, fechei e entreguei no varejo, né? O que está por trás disso. E a gente percebe realmente os consumidores muito antenados, né, nessas questões do produto em si, né, no caso do orgânico, dos benefícios que trazem para ele como indivíduo, mas a gente vê cada vez mais a preocupação da consciência com o ambiente e da origem do produto, né? Então, no caso nosso dos ovos, que é a questão de onde vem, como é que é a ave, se ela é bem tratada, né? Então, eu sinto que esse consumidor, principalmente esse público mais jovem, e eles que vão fazer a grande mudança, porque eles são os grandes consumidores daqui a alguns anos, né? Eles têm isso muito, já vem muito com eles, diferente das gerações, né? Como a minha, por exemplo, que não tinha muito isso, né? Essa preocupação, né? Era o produto pelo produto, né? Tá ali, esse é o preço. Ou pelo sabor, ou pela, enfim. Né? Então, eu vejo hoje o consumidor e o varejista, de novo, o varejista sempre ele vai traduzindo essa tendência, né? Do consumidor. Eu vejo que hoje a gente fala menos de preço, mais de valor. Então, o valor não é só o preço em si, né? O que está por trás desse produto, como eu ajudo, como eu impacto quando eu compro esse produto, né? Essa decisão de compra, que eu acho que o nível de consciência dela vem aumentando. E acredito que vai aumentar cada vez mais à medida que os produtores, né, forem crescendo e também conseguindo ter mais escala, reduzir alguns custos de produção, para o produto na ponta ficar um pouco mais próximo, né, do correlato convencional. Então, eu acho que isso é um caminho. Nesses anos aí, a gente percebe uma mudança radical. Como eu falei, no ponto de venda hoje, vários varejistas já têm um espaço de face, né, muito grande para orgânico, coisa que há 5 anos não tinha. Você tinha que ir lá na prateleirinha do orgânico, lá no final do corredor, para achar isso. Produto. Agora, também tem um trabalho das indústrias, dos produtores, né, de comunicar nas suas embalagens, de fazer um trabalho meio de formiguinha. A gente investiu bastante assim, em fazer uma embalagem legal, que comunicasse, né? Educativa, né? Eu tenho notado, porém, que antigamente, para você relacionar um ovo com um produto saudável, era só caipira que vinha na mente dos consumidores. Hoje em dia, muitos varejistas até, acho que exigem até a presença da menção livre de gaiolas, ou cage-free, até pela própria pressão que existe na sociedade atualmente. Isso, vários clientes, tanto do varejo como redes de alimentação, né, já estão declarando isso, né? Que é essa preocupação do que eu estou comendo, de onde vem, como é produzido, no caso do ovo, quem produz é a ave, como ela é cuidada, como ela é tratada, né? Claro, claro. Então, eu acho que isso é cada vez mais forte, só cresce, e o produtor que não se atentar a isso, eu acho que ele vai ficar se distanciando no mercado ou vai atender um nicho que não cobra isso dele. Mas se você olhar outros mercados, como a Europa, tal, já tem mercados na Europa que você tem aí 60% do mercado já livre de gaiola. No Brasil, um dado interessante, não vou falar a rede, né, porque não tenho autorização para falar, mas tem clientes nossos hoje em ovos, total de ovos, né, ovos especiais que eles chamam, livre de gaiola. Eles
criam separações, né? Livre de gaiola, caipira e orgânico já representa 60% da venda de todos os ovos. Olha só, interessante. Então, é uma mudança enorme, né? De comportamento. Não, e outra coisa interessante de notar é que a gente não está falando ali do eixo de maior poder aquisitivo do Brasil, não é Rio, São Paulo, Brasília. Quer dizer, a gente certifica granjas em praticamente todas as regiões do Brasil. Eu sei que a Toca recentemente entrou no mercado da Bahia. A Toca já está aqui no sul do Brasil. Então, esse consumidor aí exigente, ele não está ali só nos locais dos endinheirados, então, assim, ele está espalhado. E aquela questão, não, os mais novos, eles estão querendo saber de onde vem o alimento, como é que ele é produzido. Né? Então, dispostos até a pagar pelo diferencial de preço quando isso existe, né? Exato, exatamente. Então, assim, eles estão agregando valor, eles estão enxergando valor nisso. O Nordeste, você acabou de citar, a gente está na Bahia, estamos em Pernambuco também, né? E, bom, agora a limitação é mais logística do que de falta de mercado. Tem clientes no Ceará, tem clientes no Ceará, clientes no Maranhão, no norte do país, ávidos para ter o produto. Porque é isso, esse é um movimento global, né? Aí vem a pergunta chave aqui do nosso negócio. Quer dizer, você nota que realmente a existência de um selo de bem-estar animal, Certified Humane, na embalagem do produto da Fazenda da Toca, ele agrega valor ao produto, ele faz a diferença, ele chega a afetar a decisão de compra do consumidor lá na gôndola? Fala um pouquinho sobre isso. Então, cara, a minha opinião é que sim. Primeiro, assim, quando a gente foi escolher lá atrás, eu acho que eu não falei isso quando eu comentei, a gente tinha outras opções também, né, de escolha. A gente procurou também entender como é que a certificadora, qual o engajamento dela, né, nas mídias sociais e tal. E a gente observou que a Certify ela mais atuava, as outras tinham mais como um book de serviço, faziam outras certificações de outras coisas, né? E isso, de bem-estar, é mais um. Então, assim, porque o engajamento, o conhecimento do selo é importante, né? Eu posso criar agora um selo aqui interno, botar na embalagem, e se eu não fiz falar nada, né, talvez não seja conhecido, provavelmente não vai ser, e não vai gerar nenhuma mudança na atitude, né? Então, o caso específico do bem-estar, do selo de bem-estar, eu acho que ele veio agregar bastante. Primeiro, porque ele é muito fácil de entender, né? A pessoa até um pouco leiga já vai entender o que ele está falando, porque ele é autoexplicativo, né? Sim, bem-estar animal. Já traduz, né? Não precisa de muita tradução e muito entendimento. Você apesar da marca ser uma ecológico. palavra em inglês, ali embaixo, bem-estar animal. Exatamente, apesar de ser uma palavra em inglês, né? Mas, então, assim, eu vejo que a atuação, o engajamento de divulgar o selo conhecimento é importante para a gente. Eu não imagino hoje a gente não ter a certificação, o selo, e nós produzimos também para supermercadistas, né? E uma das coisas que eles decidem falou, pô, então tá, minha embalagem vai poder ter o selo também? Eu falei, vai, porque quem produz sou eu e quem embala somos nós. Então, o selo é nosso, do produtor, que eu posso estender nas embalagens. Evidentemente, a gente alinha, né, com o pessoal de vocês para validar, aprovar. Aprovação de rótulos, né? Exato, aprovação de rótulo, mas já é um valor. Inclusive, já teve clientes nossos, quando começou com a marca própria feita por nós, que tem o selo, colocou nas gôndolas explicando o que era o selo, de forma espontânea, não foi pedido nem por vocês, nem por nós, foi que ele entendeu que isso era um atributo importante, né? Essa educação contínua de todos da cadeia, ela não vai acabar nunca. Sempre vai haver pessoas que não sabem a diferença entre um ovo orgânico e um caipira, o que é certificação de bem-estar animal, o que é um cage-free, isso não vai acabar nunca. Então, ótimo que está chegando lá na decisão do pessoal das grandes redes, né? Bom, então, para fechar, Fernando, eu queria deixar você com a palavra para fazer algum comentário final e se puder dar um spoiler aí de como é que você vê a Toca aí daqui a uns 5 anos. Você falou que talvez vão ampliar a produção, enfim, dá uma dica aí, se puder. Então, eu vejo o mercado se consolidando cada vez mais, né, de orgânicos e também de bem-estar animal, cada vez um crescimento contínuo e acelerado. A Toca, a gente realmente segue investindo bastante, talvez no sistema orgânico somos o que mais investe, né? A gente acredita realmente nisso. Então, acho que as empresas, olhando para frente, fica a mensagem assim, trabalhe de forma séria, correta, né? Porque o consumidor hoje ele tem muita informação, né? E você não consegue, né, fazer coisas equivocadas e isso não aparecer. Então, façam bem feito,
acreditem muito nisso, que o consumidor exige cada vez mais transparência. Os selos são formas de traduzir, mas, de novo, sendo sérios, auditados. Eu sou muito a favor de que todo selo, para existir, deveria ter uma auditoria, porque para dar justamente o aval externo, né? E, então, eu acredito muito nisso, e que a Toca, com certeza, já está no nosso DNA e seguir. Como eu falo para a turma que quando a gente recebe um convite como esse, que fala que a gente é uma referência, a gente fica satisfeito, mas, ao mesmo tempo, a gente tem também o peso da responsabilidade disso, de continuar sendo, né? E a humildade de sempre estar aprendendo mais. Né? Então, muitíssimo obrigado por participar e meus parabéns aí para você e para a equipe. Obrigado, Mazon, a todos vocês também, super honrados aqui em estar dividindo esse primeiro programa com vocês. Vamos agora chamar para a conversa o Rodrigo Cobrelo, que é o responsável pela produção das aves. Então, a gente teve aquela visão mais estratégica, agora vamos então entrar nos galpões de postura e tentar entender aspectos práticos da produção da Fazenda da Toca. Ele, por ser o responsável pela produção, é responsável também pela manutenção das exigências de certificação dos vários selos. Então, conhece bastante sobre o que precisa ser feito. Então, em primeiro lugar, obrigado, Rodrigo. Seja bem-vindo aqui ao primeiro episódio. Eu que agradeço, Luiz, aí pelo convite. É um imenso prazer poder colaborar aqui com vocês. Maravilha. Então, para começar, eu queria perguntar para você dar uma pequena introdução sobre você e contar um pouquinho, em termos gerais, como é que está estruturada a Fazenda da Toca. Ou seja, quantos galpões são, se é tudo caipira, qual é o sistema interno, enfim, conta um pouquinho para quem não conhece e tentar visualizar. Bacana. Luiz, eu estou aqui na Fazenda da Toca desde o finalzinho ali de 2012, né, caminhando agora para 9 anos. Eu tenho formação agrícola, né, técnico em agropecuária e técnico em administração, e nesses 9 anos que eu estou aqui na Fazenda da Toca, realmente foi um grande aprendizado, olhando do ponto de vista não só da questão orgânica, né, mas principalmente o bem-estar animal das aves. Quando nós recebemos a certificação, isso possibilitou, né, esse olhar um pouco mais clínico, esse olhar com um pouco mais de carinho para as aves. A Fazenda da Toca hoje ela está estruturada com aproximadamente 26 aviários de produção e 6 aviários de recria, totalizando aí 250 mil aves entre produção e recria. A fábrica de ração ela fica aqui na Fazenda da Toca mesmo em Tirapina, né, e distribui ração para todos esses aviários, como citado anteriormente. Certo, ótimo. Então, começando agora do primeiro capítulo da nossa norma, né, falando sobre ração e sobre alimentação e água, né? Conta um pouquinho como é que é essa gestão desses recursos super importantes, né, a qualidade da água e alguma questão relacionada talvez à formulação da ração que pode afetar na produtividade. Quer dizer, só para lembrar o pessoal que não conhece, a nossa norma de certificação ela proíbe a presença de qualquer antibiótico preventivo na ração, ela proíbe a presença de proteínas derivadas de mamíferos ou de aves, então farinha de carne, farinha de penas não pode. Ela também proíbe coccidiostatos, qualquer promotor de crescimento não pode, porque eles são considerados como máscaras para mau manejo, né? E a água, claro, tem que ter acesso à água sempre de boa qualidade. Conta um pouquinho, então, na Toca, Rodrigo, como é que é feita a gestão desses recursos aí tão importantes? Você tocou num ponto extremamente importante para a produção, viu, Luiz? Quando a gente fala de água e ração, não apenas, né, ofertar uma ração de boa qualidade, mas também respeitando as fases dos animais, a água também ela entra de importância máxima, né, nesse ciclo, né? A gente costuma dizer aqui que a galinha ela só come porque ela bebe. O que eu quero dizer com isso? Né? Que é extremamente importante ofertarmos aí uma água de excelente qualidade para elas. Hoje a água, melhor dizendo, ofertada para as aves, ela é oriunda de poços artesiano ou semi-artesiano, mas um cuidado além disso, né, que nós temos, né, das análises feitas aí mensalmente, nós fazemos o controle nos aviários, né, de medição de cloro e pH. Interessante notar que essa medição ela é feita pelo menos 2 vezes ao dia, né? Ou seja, se tiver qualquer excesso de cloro ou qualquer erro ali que possa estar ocorrendo, no ato, ali no momento, o colaborador já consegue identificar isso e a gente já consegue resolver o problema. A própria capacidade de medição do consumo de água também é uma exigência para você ter certeza do que está sendo consumido realmente, né? Exato, eu ia até comentar um pouco sobre isso, né? Porque essa medição, né, a gente faz diariamente através do hidrômetro
até para ver se está tendo algum problema, né? Se a ave consumiu um pouco menos de água naquele dia, né? Enfim, é um indicador extremamente importante também para a produção, olhando do ponto de vista do bem-estar animal. Quando a gente também parte para essa questão da ração, como comentado anteriormente, a ração ela nos ajuda muito, não apenas, né, a ajudar o animal ali naquele momento em que ele precisa, mas quando necessário fazer também alguma suplementação em algumas fases mais críticas, né? Aqui eu estou dizendo de uma galinha, por exemplo, mais velha, né, que tem uma exigência, uma demanda de cálcio muito maior, né, do que uma galinha mais nova. Então, o olhar para isso, né, essa suplementação de calcário nas granjas é extremamente importante para que a gente consiga aí um resultado bem bacana aí no momento em que ela põe os ovos, um ovo de qualidade, no caso. Certo. Então, olhando para o outro lado, né, você falou das galinhas mais velhas, vamos falar então das galinhas mais novas, né, na fase da recria. Antes de trabalhar com certificação, eu não conhecia muito sobre as características da produção, mas uma das coisas que me surpreendeu é como o cuidado na recria afeta depois a qualidade da postura, né? Então, fala um pouquinho para a gente como é que é essa fase e o que você acha sobre a importância dela depois, para que as coisas funcionem como devem funcionar numa produção de galinhas livres. A recria é onde tudo começa, né, Luiz? O jogo já começa ali, então toda a questão, olhando do ponto de vista nutricional, ponto de vista de ambiência e controle sanitário, é extremamente importante na recria. Os meninos aqui até brincam, né? Nós colocamos os ovos na recria e na postura a gente só coleta, né? Essa frase também ela nos ajuda a entender que tudo que eu tiver que fazer, eu faço muito bem feito ali na recria, para que eu possa continuar fazendo bem feito, coletando esses ovos lá na produção. Então, veja só, o controle sanitário eu tenho na mão, né, fazendo aí um programa vacinal bem bacana para essas aves, entendendo os possíveis desafios que ela possa ter, seja ali naquele momento em que ela está passando ou um possível desafio lá na produção. Uma outra coisa que é extremamente importante, né, e a gente vai inclusive falar um pouquinho mais sobre isso, eu já começo a condicionar esse animal ali mesmo na recria com o uso de poleiros, né? O poleiro é fantástico. Você ensina ela onde é que são os ninhos, para que Exatamente. Luiz, a introdução dos poleiros ali a partir da terceira, quarta semana faz uma diferença absurda quando nós levamos essas aves para a produção, que aí lá ela tem que exercitar um pouco dessa musculatura, né, para subir nos ninhos, né, porque boa parte dos nossos ninhos tem um slet para ela poder ter acesso aos ninhos e uma outra parte são puleirinhos mesmo. Então, ela precisa realmente ter uma musculatura bem exercitada na recria para que ela possa expressar isso lá na produção. Então, assim, esse olhar, esse carinho, essa atenção na recria, ele é fundamental. Até que, se você me permite, né, fazer um parênteses, né, uma experiência que eu tive, inclusive, semana passada a respeito disso, recebemos um lotinho, né, e eu e o nosso líder de produção estávamos lá no aviário conversando sobre aquele lote. A operadora, ela chegou para nós e falou assim, ó, vou pedir um favor para vocês dois. Conversa lá fora. Aqui elas estão amontoando próximo de vocês, enfim, e eu preciso cuidar delas. Você vê que bacana, né? Como que isso já está ali no colaborador, nessa preocupação, esse zelo, né? Essa atenção desde o primeiro dia. E melhor ainda, isso é natural, já está acontecendo, né? Principalmente, né, depois que nós tivemos a certificação de bem-estar, que nos ajudou, né, a treinar o colaborador para que ele possa realmente ter esse olhar bem clínico, né, para o animal. Do ponto de vista que ele olha as aves, né? Não é só coletar os ovos, enfim. Exato. E aqui nós não estamos falando de humanizar as galinhas, né? É respeitar o bem-estar delas mesmo, né? Tem uma diferença grande aí, né? Então, os colaboradores, a gente percebe também que teve essa mudança de cultura e, faz realmente toda a diferença lá na produção. Claro. Então, além dos poleiros que a gente comentou na recria, a importância, outra coisa importantíssima é acesso à cama de qualidade, né? Qual é a cama que vocês utilizam aí na toca e quais são os cuidados para mantê-la sempre fresca, enfim, de forma que ela não seja vetor de doenças, né? Que seja realmente agregando valor ali para o bem-estar animal, podendo permitir que as aves tomem os banhos de poeira e tal. Conta um pouco sobre isso. Hoje aqui na Fazenda da Toca, né, em todos os nossos aviários, seja de produção ou recria, nós utilizamos maravilha de pinos, né? E a gente precisa realmente ter aí uma cama de muita qualidade. O que nós fazemos aqui, que inclusive tem nos ajudado muito? Primeiro, a medição do nível de amônia, né? Essa medição ela é feita aí
no mínimo uma vez por semana, que vai nos ajudar a identificar aí o teor de amônia, né, nos aviários. E se porventura, né, algum problema venha a ocorrer que pode, né, por exemplo, um vazamento de bebedouro ou até de um nebulizador, os operadores imediatamente isolam aquela área para que as aves não tenham acesso e em seguida já troca aquela maravilha colocando ali uma cama mais seca. Para não ficar umedecida, dura. Exatamente, né, não compactar, não ficar umedecida. E aí, né, a gente sabe que uma cama úmida com vários problemas ela pode trazer ali para as aves, né? Não só essa questão da amônia, mas outras coisas como a própria verminose, a questão também, né, de outros fatores aí que podem desencadear uma série de acontecimentos que não vão ser tão agradáveis assim. Então, por isso que os colaboradores, eles se preocupam muito, inclusive também tem uma ficha de inspeção que eles fazem diariamente, não apenas para olhar as aves, né, mas é uma ficha de inspeção para olhar como é que está a cama, como é que estão os equipamentos, né, para tentar sempre precaver um possível problema. E isso realmente ajuda muito, muito mesmo, quando a gente consegue aí identificar o problema antes de deixá-lo acontecer. É a questão da gestão, não só coleta de ovos, né? Gestão da operação, registros, tudo isso. E você sabe que essa questão, né, do colaborador poder entrar no aviário, né, e fazer essa inspeção, isso ajudou muito, né? Porque até então, né, quando nós tínhamos apenas aí o registro para o orgânico, nós fazíamos um trabalho muito interessante, muito bacana, mas quando nós recebemos a certificação para o Bem-Estar Caipira, a gente percebeu que existia aí uma grande oportunidade para melhorar muito mais ainda, né? E foi o que aconteceu, né? Treinar os colaboradores para poder entrar nos aviários, ter esse olhar, né, com maior criticidade para a ave, né? Não apenas se preocupar em coletar o ovo, né? Foge muito disso, né? Olha para o animal, vê como é que está a água, vê como é que está a ração, né? A qualidade da cama ali, isso é extremamente importante. Até já tem mais ou menos aí uns 2 a 3 meses esse relato, onde o nosso líder de produção ele estava de férias, e aí eu tomei a frente, né, para poder assumir aí as férias dele, os colaboradores mandando mensagem assim, né, Rodrigo, eu percebi a ave dormindo em pé, Rodrigo, eu percebi um comportamento diferente, o que eu faço? Então, assim, por mais que a gente, né, não consiga estar lá todos os dias, né, ali acompanhando diariamente, né, diferente dos operadores, a gente percebe que está já aderido neles essa questão principal de olhar para a ave, né, ter esse carinho, esse cuidado para levantar a mão. Exato. Outro ponto importante que basicamente é exigido só pelo Programa de Certificação de Bem-Estar Animal, Certified Humane, é a presença dos poleiros, né? Essa exigência ela não está presente em outras normas relacionadas à produção de ovos. A gente, então, exige que, a partir da 4ª semana de ave, as franguinhas tenham acesso a 7,5 cm de poleiro, e quando elas estão em fase de postura, durante toda a vida delas, são 15 centímetros, né? Eu lembro que você comentou um fato curioso outro dia comigo sobre a questão dos poleiros na toca, que eram de um jeito e depois vocês mudaram. Conta um pouco sobre isso aí, o que você aprendeu nessa questão aí do uso de poleiros pelas aves. Os poleiros, assim, eles nos ajudam muito, né, nessa questão, né, de poder ajudar as aves a expressar seu comportamento natural. O que eu quero dizer com isso, né? Dentro ali do lote em si, né, existem as aves dominantes e as dominadas, né? Isso é comum, né? Hierarquia, né? Na hierarquia, exato, né? Isso aí é aderido a ela. O poleiro, ele permite que a ave ela consiga expressar esse comportamento, né, não agredindo a companheira. Né? O que eu quero dizer com isso? Aqui na Fazenda da Toca, no início, né, da nossa criação, os puleiros que nós tínhamos eram aqueles puleiros na vertical. Paralelos um ao outro, assim? Isso, na horizontal, desculpa, isso, paralelo. Né? Uma distância aí de uns 20 centímetros um do outro, e eles eram na horizontal. Faziam aí o seu papel, ajudavam bastante, né? Mas aí depois, ao longo do tempo, observando os lotes, nós percebemos que colocar o puleiro a 45 graus ali na perpendicular ajudava muito mais essa questão de hierarquia entre elas, né? Onde as dominantes ficavam em cima e dominadas embaixo. Então, a gente percebeu ao longo desse tempo, né, que fez toda a diferença continuar com os puleiros nessa questão, não só na recria, mas também na produção, na perpendicular. E olha, Luiz, eu vou te falar uma coisa, né? Realmente, hoje, né, o bem-estar ele é o único que traz essa exigência, né, não só na recria, mas também na produção, e por experiência própria, faz uma diferença absurda, né? De forma positiva, é claro, a introdução do puleiro. Né? Não só pela questão da hierarquia, mas também pela questão da própria estrutura óssea da ave. A ave foi feita para se empoleirar,
Né? Qualquer Exato. olha, os passarinhos nos fios da cidade estão todos ali empolerados, né? A questão da segurança que elas sentem quando vão dormir longe do piso, Empolerada. é uma questão aí muito mais além da própria hierarquia. Né? Outro ponto assim que eu queria que você comentasse um pouco, que eu vejo algumas granjas têm problema, principalmente aquelas que estão começando, fazendo a transição dos ovos de galinhas em gaiolas para galinhas livres, é a questão do amontoamento. Né? Às vezes, as galinhas, por alguma razão, elas se amontoam nos cantos do galpão e acaba isso gerando uma maior mortalidade. Como é que vocês fazem na toca para evitar isso? Se já tiver esse tipo de problema, enfim, como é que isso é gerido? Como é que isso é evitado? Uma coisa, né, que nós sempre observamos aqui, principalmente no início de postura, é que elas tendem a se amontoar mais nos cantos mesmo, né? Então, existe uma preocupação muito grande, né? Primeiro, de retirar esse ovo, né, com maior frequência, para não deixá-la acostumar ali a pôr esse ovo no chão, né? Mas muito mais do que isso, para tentar também mitigar essa questão do amontoamento. Nós bem sabemos que as aves, elas são condicionadas, né? Então, a partir do momento que eu condiciono esse animal a sair, por exemplo, às 11 horas para piquete, né, ou condiciona a questão do trato, enfim, ela sempre vai seguir esse condicionamento. E isso é uma baita de uma ferramenta, né, olhando do ponto de vista técnico, que a gente consegue se precaver de alguns problemas. Né? Um exemplo aqui. Condicionamento até com a presença de poleiros na recria, que dela já vai saber que ela, em vez de se amontoar, ela tem como escapar, vamos dizer assim, né? Desde a recria já tem um condicionamento através de poleiros, que é uma forma. Exato, né? Isso é uma forma, com certeza. Outra coisa que nós percebemos aqui, quando eu vou soltar esses animais, né? Elas já sabem por onde sair. Né? Então, ficam ali na porta esperando aquele horário e os colaboradores passam, abrem, as galinhas têm acesso a piquete. Mas aí acontece, por exemplo, em dias de chuva, eu não consigo soltar esse animal. Só que a gente sabe que ele já vai amontoar ali naquele canto. Né? Então, uma preocupação que nós temos muito é como distrair esse animal nesses dias para não deixá-lo amontoar ali na porta, né, naquela entrada ou naquela saída, no caso, para as aves. Os meninos aqui trabalham muito usando talos de bananeira, né, jogar talvez uma grama que foi cortada ali próximo para que elas se distraiam de alguma forma. A gente já teve até um relato aqui, né, onde nós precisávamos fazer alguma ação por um tratamento de bico que não foi legal, feito no incubatório, e aí essa ave veio aqui para o aviário. E aí nós observamos em uma avaliação com o time de qualidade que o bico de baixo ele estava um pouquinho maior que o de cima. E olha que bacana, né? Qual que foi o lance aí? A gente pegou esses blocos de construção e nós penduramos ao longo do aviário, né, e jogando um pouquinho de ração ali para que ela pudesse, ao pegar, ir desgastando essa parte de baixo. Aqueles blocos assim de cimento, de furo, com furos assim? Isso, são dois furos aqui. Virado com a ração ali, ela consegue, esticando o pescoço, exato, raspando o bico. É uma distração também, né? E serviu para isso, né? Não apenas para a questão do desgaste do bico, mas também serviu para essa questão dela se distrair e não ficar amontoando ali no canto. Essa questão do amontoamento, só para fechar, eu já vi também outras granjas resolverem com a gestão da luz. Né? Então, toda a granja ela precisa ter um programa de luz, mas ela precisa também ter a gestão até mais direta ali de como é que ela ilumina o seu galpão. Né? Então, essa granja que teve um problema sério de amontoamento, simplesmente passou a iluminar mais as áreas escurinhas, onde elas se sentiam confortáveis para colocar ovo fora dos ninhos, e resolver o problema. Então, às vezes, você tem um problema e você quer logo resolver com o mais fácil. Por exemplo, está tendo debicagem, vamos cortar os bicos. Ou está tendo amontoamento, vamos colocar fios elétricos para elas tomarem choque. Quer dizer, você tem que buscar a razão por que aquilo está acontecendo e trabalhar sobre aquilo, não ir direto na solução mais fácil, que geralmente não é em linha com o bem-estar animal. Outra coisa que eu ia te perguntar, só para fechar também a visão geral aí das normas, vocês foram a primeira granja a ser certificada como caipira pelo selo Certified Humane, e, portanto, tem um aprendizado aí de longa data, inclusive antes, quando eram só orgânicos, né, de gestão do piquete, da área externa, né, do tipo de vegetação, do sombreamento. Fala um pouco aí do que você acha crítico e importante para os produtores saberem na hora de tentar fazer uma criação de galinha caipira. Aqui na Fazenda da Toca, como você bem comentou, né, a gente já era certificado para orgânico, então a exigência do piquete já era, né, algo que nós seguíamos, só que, de novo, né, com a certificação de bem-estar animal, nós percebemos aí que é possível melhorar, e foi o que nós fizemos aqui. Nós investimos aí no plantio de arbóreas, né, em especial 3 espécies, que foi a Gliricídia, a Leucena e a Moringa oleífera, né, isso para ajudar na questão do sombreamento. E para a parte de pastagem mesmo, né, muitos dos nossos aviários
a questão do capim estrela. Nós plantamos, entendendo que é um capim que aguenta pisoteio, né? Até porque as aves realmente elas ciscam muito, né? Ela come muito ali, então precisava de um capim que aguentasse muito o pisoteio delas, né? E deu certo essa questão aí do capim estrela. É claro que próximo ali do aviário, né, bem pertinho, ali vai ficar bem batido, a gente não tem dúvida disso, né? Mas eu preciso ajudar essa ave a sair dali daquela parte do aviário e também conseguir explorar isso. Sem sombreamento, ela não sai, né? Não sai, não tem nem como fazer isso, né? E ter o piquete por ter, aí não faz sentido, né? A gente quer que ter o piquete para que ela consiga aproveitar aí. Claro. Outro ponto crítico também da gestão de piquete é a proteção contra predadores naturais, né? Eu sei que aí na Toca tem até onça, lobo-guará, tudo isso. Eu já vi casos de outras fazendas também que os animais predadores cavavam por baixo da cerca, né? Então essa outra fazenda colocou a cerca e mais uma saia de cerca para o bicho cavar e sair ali no meio, né? Como é que a Toca trata essa questão aí de proteção contra predador externo? Pois é, realmente, nós temos, além das aves aqui, muitos outros animais aí, como você disse, né? E é uma preocupação constante, né? Até porque o estresse que isso causa ali nos animais, né? Um outro bicho passar próximo, enfim, é muito sério. Sem contar também a questão sanitária, que também é uma preocupação. O que nós fizemos aqui nos aviários da Fazenda da Toca? Os nossos piquetes, né? Ele tem tela aí aproximadamente 1,80 m, quase 2 metros, para que essas aves elas não fujam, né, e também que impeçam outros predadores de poder entrar. E, além disso, né, nós temos a cerca de biosseguridade, que nós chamamos, que aí é uma cerca de alambrado mesmo, né, tela galvanizada, que passa em torno de todos os nossos aviários, né, e isso não só aqui na Fazenda da Toca, mas em todos os outros nossos aviários, para que a gente consiga aí segurar esse predador de chegar próximo aos piquetes e aos aviários. Ótimo. Bom, é isso aí, então, Rodrigo. Queria agora te pedir só para fechar, se eu fosse fazer uma produção de ovos caipiras, se você pudesse me dar um conselho, qual seria? Luiz, eu acredito muito numa frase muito forte que nós temos aqui na Fazenda da Toca, que o nosso foco é na galinha, o ovo é consequência. O que eu quero dizer com isso? Quando nós nos preocupamos em dar às aves, né, toda a questão do bem-estar animal, respeitando, né, as liberdades do animal, dando a ela uma água de qualidade, uma ração também excelente, de boa qualidade, eu não tenho dúvida que ela vai retornar com todo o seu potencial produtivo. É claro, o nosso objetivo tem que ser cuidar muito bem da galinha para que ela consiga nos devolver isso, né? E o conselho que eu dou em relação a essa situação é esse, né? Cuide bem das suas aves, muito bem mesmo. Não tenho dúvida que o seu resultado vai ser melhor, para não dizer igual, mas com certeza melhor do que o sistema convencional. Com certeza quem vem antes é a galinha, o ovo é depois. Nesse caso, sim. Sim. Bom, é isso aí, então, Rodrigo. Queria te agradecer imensamente a tua presença, a sua e a do Fernando, pela participação nesse nosso primeiro episódio. Falar que é apenas o primeiro, a gente tem vários em produção, né? A nossa ideia é falar sobre bem-estar animal, mas não só como produtores, e não só de ovos, né? Trazer pessoas com experiência em outras produções de laticínios, de carne, de suínos, enfim, de cabras, de ovelhas. Falar com pessoas de fora da produção, assim, até com o varejo está tão agora exigente com relação a produtos mais sustentáveis, né? Ou algum acadêmico, algum especialista em bem-estar animal, ou seja, trazer aquela visão global. Quando eu falo global, é global mesmo. A gente vai entrevistar pessoas da América Latina, até pessoas da Ásia, que é a região que eu faço a gestão aqui do Certified Humane. Então, eu queria agradecer muito à Fazenda da Toca essa participação e convidar a todos ao próximo episódio, que em breve já vai estar disponível. Muito obrigado. Agradeço, Luiz.